poder do sangue de Jesus Cristo. Um bom dia com Jesus. Eu estou grato por ter você aqui mais uma vez participando conosco desta programação. Meu abraço fraternal a você e o meu desejo de que este seja um dia de muitas bênçãos para todos nós. Quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, capítulos 9, versículos 13 e 14. Diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo? Ora, isto é muito especial para nós pensarmos. Sabe, o Velho Testamento mostra para nós que sempre que havia na vida de um homem, na vida ali de uma família, uma falha, um erro, um pecado, esta família trazia até o sacerdote daquele dia um novilho, trazia ali um animal para fazer um sacrifício através daquele animal. E quando aquele sangue daquele animal era derramado, esparzido ali, derramado e aplicado sobre aquele pecador, então ele sentia-se como se estivesse livre daquilo. Mas aquilo apenas cobria aquele pecado, aquilo não resolvia o assunto do pecado como um todo. Pois bem, ele ia até o sacerdote, mas saía da presença daquele sacerdote muitas vezes ainda com o desejo de pecar, muitas vezes não, saía da presença do sacerdote com o desejo de pecar vivo dentro do seu coração. Agora pense um pouquinho só que muitas pessoas, infelizmente, ao vir a Cristo, não conseguiram ainda se desprender de muitas coisas e estão fazendo do sacrifício de Cristo na cruz como foi o sacrifício lá do Velho Testamento. Eles vêm até a igreja e naquele momento do culto se arrependem, naquele momento do culto se abrem para Deus, mas logo voltam aos seus lares ainda com os corações assim comprometidos com algo, sabe, se inclinando a algumas coisas. E isso se dá porque não há um rendimento total à pessoa de Cristo. Não há uma entrega, um mergulhar profundo na presença de Deus. Parece que muitas pessoas hoje no mundo, ao se encontrarem com Cristo, elas não vão como se necessitassem dele. Na verdade, parece na mente de muitas pessoas que é Cristo quem precisa deles, que eles são os importantes da história. E não, nós carecemos e precisamos constantemente da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Os perdidos aqui éramos nós, os seres humanos. Somos nós que precisamos de um Salvador. Somos nós que precisamos da ajuda do eterno Deus. Agora, observe então isso, que eles voltavam com um sentimento, desejo dentro de si de falhar. Agora, é gostoso pensar assim, que isto foi mudado, sabe? Você tem que ter esta consciência de que aquilo que acontecia no Velho Testamento lá, e eles procuravam se ajudar, e eles iam ao sacerdote, e eles consertavam aquilo daquela maneira, mas quando Cristo veio aqui, estou dizendo uma linguagem bem simples assim para ficar fácil de entender, que quando Cristo entrou em cena aqui, e ele foi até o Calvário, Paulo mesmo neste capítulo 9, chegando ali no seu finalzinho deste capítulo, ele diz, olha, mas quando Cristo veio, aquilo não precisou todo ano, O Velho Testamento mostra, ano após ano, as pessoas tinham que voltar até o sacerdote, fazer novos sacrifícios, como se estivesse renovando aquilo. Mas quando Cristo veio e lá na cruz deu a vida por mim e por você, então o cenário foi diferente. A história mudou ali naquele dia, porque ele não fez ali um sacrifício passageiro, temporário. Eu não preciso ser rebatizado, eu não preciso aceitar a Cristo assim, sabe, de ano em ano e renovando a minha fé.
renovando ali o meu voto para com Deus, ou Ele vindo até mim se renovando na sua função de Salvador. Não, o que Ele praticou na cruz, o que Ele realizou na cruz é para uma única vez. Quando o homem vai realmente e reconhece que naquele dia o Salvador deu a vida por ele, quando o homem reconhece, por exemplo, São João 3,16, que Deus enviou o seu Filho unigênito, sabe, para morrer no meu lugar e no seu, um homem que não havia nele uma mancha de pecado, andou aqui nesta terra sem ter sobre si uma mancha de pecado, foi tentado em todas as coisas e venceu todas as coisas. Ora, nós não conseguimos vencer as mínimas tentações da vida muitas vezes. Nós somos tentados a tantas coisas e caímos nela tão facilmente. Nos iramos tão facilmente, nos revoltamos tão facilmente, deixamos toda a sorte de coisa nos tomar de controle tão rapidamente. Mas Cristo passou por tudo isso. Ele foi a um Getsêmani e ali agonizou tanto, ali sofreu tanto, ali seu suor e sangue se tornaram como que um só. A coisa foi profunda em dores ali, o sofrimento final dele foi cruel demais, nenhum homem suportaria aquilo, mas ele aguentou por mim e por você. Ele suportou o peso de carregar sobre si os pecados do mundo inteiro. Ora, e o que isso tem que produzir? Isso tem que gerar alguma coisa dentro de você. O irmão Branham, por exemplo, numa determinada mensagem intitulada Primeiras Experiências Espirituais, né, e entre outras também ele cita isso, ele vai falar para nós, por exemplo, daquele homem lá do museu, que a maioria dos que lê a mensagem aí já conhece bem essa história, né? Um homem no museu parado ali, ele passando, visitando ali algumas obras, e viu ali um homem chorando, então, diante de uma veste que estava ali com algumas marcas que aparentemente eram de sangue. E ele olhou para aquele homem de longe ali chorando, e orando e chorando ali diante daquilo. E então ele esperou aquele homem terminar o seu momento ali, né? E com uma forma educada se aproximou e disse: olha, eu sou um pastor, eu estou vendo o senhor aqui encostando aqui, chorando. O senhor não se importaria de dizer a mim o porquê disso? Ele disse: olha, está vendo essas manchas aqui nessa veste? Isso aqui pertenceu ao grande Abraham Lincoln, nosso presidente lá de trás da história, e ele deu a vida, sabe, defendendo a minha causa, a causa dos escravos, sabe, pelo sacrifício que ele fez lá atrás. Hoje eu sou um homem livre dentro desta nação. E ele se encantou com aquilo, né? Com o relato daquele homem, com o sentimento que aquele homem demonstrou por ver as marcas de sangue naquela veste, sangue de um homem que, como eu e você, teve falhas, teve erros, teve problemas, teve dificuldades, mas aquilo emocionou ao homem. Agora pense você aqui fazendo uma ligação com isso que lemos aqui na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9. Pense você também agora o quanto eu e você deveríamos estar todas as vezes que lembrássemos do Senhor, todas as vezes que chegássemos, por exemplo, à mesa da comunhão. Como deveria estar o meu coração e o seu? Em lágrimas, sabe, assim, pensando: olha, ele veio aqui. Às vezes você vai, por exemplo, assistir a um filme aí da Paixão de Cristo, né? Tivemos um aí nos últimos anos aí que foi muito realista, né? Cenas bem fortes daquilo que foi o sofrimento de Cristo. Olha, aquilo te emociona, aquilo faz teus olhos encherem de lágrimas. E você começa a pensar sobre aquele dia, começa a pensar no sofrimento do Mestre e pensar que ele fez tudo aquilo por homens pecadores, homens falhos, sabe, por mim e por você. E nós, às vezes, nós nos deixamos ser tentados e levados por tão pouca coisa. Nós nos deixamos, mesmo depois de Cristo nos tirar da prisão, parece que nós estamos buscando uma forma de nos aprisionarmos de novo, de voltarmos às velhas prisões. E isso, irmão, nós temos que vigiar todos os dias. Senhor, não me deixe voltar às velhas prisões. O Senhor me libertou, sabe, de uma vida sem entendimento, de uma vida sem controle, de uma vida perdida aí fora. Eu estava ali amarrado a tantas coisas. Não me deixe hoje estar amarrado ao ódio, à ira, sabe, à inveja, ao temperamento explosivo.
Não deixe Cristo te amarrar a estas coisas, a uma vida, sabe, de difamações, de coisas, de problemas familiares. Não, seja maior que isso. Entenda que na cruz ele pagou o preço justamente para que essas prisões não tivessem efeito sobre você, para que essas ataduras aí, essas prisões, essas algemas não estivessem no seu braço. Você pode vencer todas essas coisas hoje, porque o sangue de um inocente foi derramado em seu lugar. Ah, mas eu fui tentado a agir, a responder daquele jeito. Pois é, ele passou por essa tentação lá, ele venceu esta tentação lá. Você acha que aquele corredor carregando a cruz eram de pessoas dizendo palavras bonitas para ele? Não, bateram nele, cuspiram em sua face sem ele nunca ter feito nada. Eu e você temos olhares maldosos, temos expressões de desprezo um para com o outro, falamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas terríveis, incitamos um contra o outro, falando do ser humano de um modo geral, né? Incitamos um contra o outro e a raça humana inteira é culpada de todas estas coisas, mas ele não. Ele não tinha essa natureza nossa aqui, ele não tinha esse tipo de comportamento, não, e mesmo assim cuspiram em sua face, bateram nele, zombaram dele, criticaram dele, sabe? Fizeram tudo isso daí, incitando ele a uma resposta mais branda, incitando ele a uma explosão de emoção, e ele suportou tudo isso. Ele aguentou o peso de tudo isso para que mostrasse a mim e a você hoje. É assim que se vence. Não é descendo ao nível, é assim que se vence, é mantendo um equilíbrio, um controle. Não é sair assim como um vento, sabe? Eu disse isso num culto aqui, olha, o vento balança para cá, você vai atrás, o vento balança para cá, você vai atrás. Você tem que ter um centro. Você tem que olhar para Cristo e dizer, eu quero Cristo na minha vida. E fulano diz algo para você, e ciclano diz algo para você, você diz, mas eu quero Cristo na minha vida. Olha, mas isto é assim, mas isso é assim, mas eu quero Cristo na minha vida. Você tem que ter isso. Todos nós, não só na questão da fé, não. No seu trabalho a mesma coisa, nos seus estudos a mesma coisa. Olha, eu quero estudar, quero entrar aqui na escola e tudo, e você acha que vai ser sempre fácil? Não haverá uma prova complicada, uma matéria difícil, que por mais que você estude, parece que você não consegue aprender aquilo com exatidão. Você acha que vai ser simplesmente tão fácil? Que os trabalhos vão dar tudo tão certo para você? Não, você vai ter que ter muita coisa, muito teste, muita vontade de parar ao longo de 1, 2, 3, 4 anos de estudo. Mas ainda assim, se você tiver o seu objetivo, olha, eu vou me formar nisso, eu vou continuar nisso, em nome de Jesus eu vou vencer isso. Se você não tiver bem certo o que você quer para você, você desiste. Você para na beira do caminho, você não, e nós estamos assim, parece que acostumados a começar algo e parar, a começar algo e parar, e desistir, e fracassar, isso não é para mim, eu não dou conta. O sangue de Cristo veio ali, sabe, foi derramado ali, para que homens que estavam perdidos, desorientados, cegos quanto ao que é o mundo, o que é a vida, sabe, o sangue veio alcançar a estes que querem realmente ser livres, livres da natureza que os aprisiona, livres de comportamentos explosivos, bestiais até mesmo. Deus quer te livrar disso. E aí eu me lembro sempre dessa frase que me mexe muito comigo quando me lembro dela, me emociona muito, quando o irmão Branham diz, o homem não está em seu estado normal até que ele conheça Cristo. E não é conhecer de ler um papel, não. Muita gente lê, muita gente pega aí e sabe a Bíblia de ponta cabeça e as várias versões, e tem 10 Bíblias diferentes dentro de casa e conhece as 10, isso é bom, tem o seu lugar, tem a sua importância, mas conhecê-lo é vida, conhecê-lo realmente é diferente, conhecê-lo realmente, como um pregador disse aí essa semana, olha, conhecê-lo é você estar disposto a dar a outra face. É isso? Você consegue fazer isso? Esse é o ensinamento dele. Não é de um pastor, de um homem, não. É de Jesus. Você consegue dar a outra face? Você consegue andar com ele 1 milha a mais? Ele te feriu, te machucou, mas você consegue andar com ele mais um tempo, mesmo assim? Hein? Você consegue fazer essas coisas? Você consegue orar por aqueles que te perseguem? O sangue derramado na cruz é para isto também.
é para te limpar da velha natureza e te mostrar este novo homem que Cristo quer que você seja, esta novidade que Ele quer pôr na sua vida, no seu coração, sabe? Começou lá no Calvário, começou ali no Calvário, a mudança de vida, a oportunidade dada a mim e a você aqui hoje. Todo o Velho Testamento mostra Deus trabalhando com Israel, e agora Ele vem, para um pouco o seu trabalho com Israel e dá oportunidade ao resto do mundo. Nós estamos vivendo dentro desta oportunidade. O diabo não quer que você aproveite isso. Ele está jogando muita coisa na sua frente, política, o mundo como está, ameaças de guerra, para ver se você perde o seu foco nessas coisas e esquece que a oportunidade está passando. Foque no que é importante para você, que é Cristo. Ele te salvou ali na cruz e você não pode se deixar aprisionar novamente com aquelas velhas coisas de trás. Olhe para frente, Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Então pense nisso, se o sangue de um homem lá pode mover o coração de um homem e fazê-lo chorar, né, como muitos hoje têm, quando olham para o passado, ídolos, personagens históricos, esportistas, eles se emocionam com os feitos daqueles homens. Imagine o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo e, muito melhor, o que Ele vai fazer. Nenhum destes homens da história do passado podem fazer alguma coisa agora no futuro, mas Cristo, a sua obra não parou e não vai parar. Ele fez no passado, está fazendo agora e vai fazer muito mais ainda no futuro próximo. Vamos orar assim. Bondoso e eterno Deus, te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este dia, por mais este momento aqui com esses preciosos. E eu rogo a Ti, Pai, que as bênçãos do céu venham sobre a vida e o coração de cada um destes irmãos e irmãs. Pai, eu peço que o Senhor esteja ao lado desses preciosos, dando saúde e graça a cada um deles, e que esse seja um dia maravilhoso em Sua presença, que possamos nos aproximar mais do Senhor e do Teu Espírito Santo. Ajude-nos a discernir, Pai, aquilo que realmente é de crescimento para nós. Ajude-nos a tomar aquilo que vai gerar edificação, maturidade espiritual, crescimento, pois é isso que tanto precisamos nesses dias finais. Que a Tua graça visite cada lar nesta hora, é o meu desejo e a minha oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.